Trago boas notícias, de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu, para reescrever a nossa história, o menino Deus. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura, veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, Rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu convido você para se colocar de pé, para juntos nós adorarmos a Deus. Hoje, com os temas mais natalinos, vocês receberam um folder. Tem aí as músicas para vocês acompanharem mais fácil. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas, povos, tribos, celebrai-o. Glória a Deus também, dizei, de joelhos adorai-o. Ele é o Cristo grande. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. E Ele reinará para sempre. E Ele reinará para sempre. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas.
o trono vazio, o céu em silêncio, em reverência, contempla o Rei que nasce entre os homens, profundo mistério do amor infinito de um Deus Criador. Graça divina, inexplicável, na manjedoura, um menino está. Deixou sua glória e majestade, deixou sua coroa para nascer entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Rei da glória, Rei da paz, glorioso, Filho de Deus, cantam os anjos no céu de Belém. Glórias a Cristo, aleluia, aleluia. Ajoelhar, ouvir a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Então os anjos no céu de Belém, glórias a Cristo, aleluia, aleluia. Com a próxima canção, a gente vai fazer o momento da oferta. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e trazer a oferta aqui na frente. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor,
Os irmãos podem tomar os seus assentos. Um bom dia a todos. Que alegria podermos celebrar nesse dia o nascimento do Salvador. Acho que as crianças também vão ter um tempo de cultinho. Crianças até 11 anos. Podem passar para o tempo delas. Eu quero fazer a leitura de um texto com vocês. Nós encontramos no Evangelho de João, versículos de 1 a 5 e o versículo 14, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? É a Ele que nós celebramos nessa manhã. E, diferentemente de outros cultos, quando nós chegamos no final do ano, nessa época de Natal, nós passamos a refletir em muitas coisas, não é mesmo? Em como foi o ano, nos projetos, sonhos, quem sabe, que deram certo, aqueles que tiveram que ser adiados. Mas nessa manhã eu quero desafiar você e dar a oportunidade a você sair do seu lugar e vir até aqui na frente para testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus está fazendo nesse ano de 2023. Não precisa ter vergonha, pode vir tranquilamente aqui e compartilhar com a gente aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tenho certeza que cada um de nós temos motivos suficientes para celebrar nessa manhã. Então eu quero convidá-los. Não fiquem envergonhados, mas que você possa vir aqui. Alguém gostaria de vir e compartilhar? O meu pai? Quem também gostaria, pode já se preparando? Pode. Acho que ainda não. Está desligado ali? Ah, foi. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria muito grande. Junto com a minha esposa, a irmã Roseli, a gente está chegando na Fé e Vida, na Igreja Fé e Vida, a comunidade Fé e Vida. Quero dizer a vocês que é um prazer tão grande estar ao lado de cada um de vocês e poder desfrutar, ou continuar desfrutando das mais ricas e preciosas bênçãos que o Senhor tem para nos dar. E esse ano, como o pastor Adri nos deu a oportunidade de falarmos um pouco daquilo que o Senhor fez, dentro da sua grandiosidade, da sua bondade, que Ele tem para com cada um de nós. Eu e a minha família, nós estamos regozijando de alegria e poder chegar aqui nesse último dia, nesse último culto do ano, e poder dizer ao Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e dado condições de nós realizar, né? Então, o que eu entendo também é que a minha possibilidade, ou as minhas possibilidades humanas, eu não consigo conquistar amigos, mas Jesus nos faz amigos, nos dá amigos, e sei que estou diante ou no lado de tantos amigos aqui, ou de todos os amigos aqui. Nós, claro,
Sempre carecemos da vossa oração, assim como vocês também podem contar com a nossa oração. Esse ano também é algo que marcou a nossa vida tão grandiosamente, a vida do Adri, da Bianca e do Mateus, né? E vocês também terem escolhido eles para bem conduzir os trabalhos dentro da obra de Deus. Sabemos que os nossos recursos humanos, eles se esgotam logo na esquina, mas entendemos, acima de tudo, que o dono da obra, o Senhor soberano e santo, que nasceu lá em Belém, como nós cantamos há pouco, é Ele que dirige, é Ele que guarda, é Ele que sustenta-nos, e assim Ele está sustentando o Adri, a Bianca e o Mateus. E que bom que vocês cuidaram bem deles. Nós estamos aqui, ao lado deles também. Filho, te digo que, desculpe que eu vou me emocionar um pouco. Esse menino que Deus nos deu de presente, desde o início da vida, eu e a mãe dele pensamos que iríamos perdê-lo. Mas ao longo da história, o Senhor fez ele crescer. E é um presente que Deus deu para nós, mas que Ele toma nas mãos para usar vocês. Muitas vezes, quando eu te ouço aqui, me surpreende, porque muitas vezes, mesmo dentro da nossa alimentação, nossas limitações, nós tentamos te passar o melhor para a sua vida, mas ainda era tão escasso. Mas Jesus, que é dono da tua vida, te deu tanta coisa para você, a Bianca e o Mateus. E saiba que Jesus tem tantas coisas para abençoar vocês. Então, a todos, meu muito obrigado. Aproveite esse momento tão lindo de Deus. Logo ali, nós vamos estar virando de ano, continuaremos juntos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde continuamente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Uma alegria para nós. Uma alegria para mim, um privilégio, né? Poder ter meus pais aqui, juntamente com a gente. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe. Também, mais algum irmão gostaria de compartilhar um testemunho desse ano? Gente, pode ficar bem à vontade. Deixe de lado a timidez. Júlio, meu irmão, vem cá. Bom, o meu testemunho está aqui. Amém. Meus filhos estão aqui. Amém. Era o sonho da minha mulher. Todos estarem aqui. Só está faltando um. Mas eu sei que Jesus vai fazer. Amém. Então, só tenho que agradecer a Deus, a essa igreja maravilhosa, Amém. por nos acolher e nos tratar como irmãos. Amém. Não só aqui, mas lá fora também. Então, o mais importante de tudo é o que a igreja faz lá fora também. O que nós, igreja, somos lá fora. Dentro dessa congregação, todos se conhecem, todos se respeitam, todos se admiram, todos se ajudam. Amém. E isso é o importante da igreja. Não é só aqui dentro. É lá fora, quando a gente se reúne, a gente tem a mesma congregação que está aqui dentro. Isso é importante. E o mais feliz que eu estou é porque está todos os meus filhos aqui. Independente de um estar fora ainda, mas o que eu mais queria era ver eles aqui na mesma congregação conosco, que era o sonho da minha esposa. E é o sonho de Jesus. Amém. Né? Glória Amém? a Deus. Obrigado por tudo. Obrigado, Júlio. Não é maravilhoso? Nós temos visto, andado, né, com essa família tão amada e conhecendo eles a cada dia mais, a gente se encanta com essa família, com esses irmãos, e para nós é uma alegria poder recebê-los, recebendo toda a família. Agora só falta um filho, né? Mas no tempo de Deus, no tempo certo, Ele trará. Amém? Mais alguém? Lucas, vem cá. Aqui, meu querido.
Tô nervoso, tô nervoso. Vai lá, vai lá. Bom, eu nem sei falar microfone, nunca falei na minha vida. Primeira vez. Não sei se estourar o áudio, o que vai acontecer, tá? Eu cheguei aí e eu não queria ir, obviamente, aqui pra cima da testemunho, porque eu tenho vergonha e eu nunca fiz isso na minha vida e primeira vez. Só que a mãe, tá ali do lado, falou, se Deus está te incomodando, vai. Vai que é bênção. E eu pensei assim, eu venho estudando bastante a palavra e realmente eu tenho essa vontade de pregar, de espalhar a palavra. E, bom, meu testemunho, ele não é extremamente forte, daqueles assim que a pessoa estava extremamente perdida, né? Encontrou Deus e tudo mais, mas é um testemunho que eu acho que pode edificar algumas vidas. Né? Amém. Eu sempre fui criado na igreja, minha mãe e meu pai sempre me criaram na igreja. Quando eu nasci, a nossa família já estava bem estruturada na igreja, eu acho, não lembro, que era um nenê, obviamente, né? E eu sempre fui nessa fé, assim, que ela era fria, bem dizer, sabe? Tipo, eu ia porque minha mãe falava para mim ir, meu pai falava para mim ir, e eu ficava ali no culto, daí às vezes eu ia lá atrás do culto brincar e ficava brincando e tal. E eu não levava a sério. Eu nunca parei assim para estudar a palavra, eu nunca parei para entender o que Deus quer dizer com a Bíblia, né? Mas esse ano, aliás, já pulei 10 anos da história. Eu fui crescendo nessa vida e infelizmente a nossa família se afastou da igreja. Né, por muitos ocorridos aí e a gente se afastou. O pai e a mãe pararam de ir, consequentemente eu também parei de ir completamente, meu irmão. E a gente se perdeu nessa vida do caminho de Deus, entendeu? A gente foi para esse lado que a gente estava tentando caminhar sozinho, a gente estava tentando seguir o caminho que a nossa mente dizia. E, claro, a gente conseguiu viver, a gente ia vivendo. A mãe sempre teve uma fé muito grande. Ela, apesar de não estar na igreja, ela sempre estava orando, ouvindo louvor. Ela ia limpar a casa sábado, ela sempre botava o louvor torando no último volume. Viagem, a gente ia viajar sempre no louvor. E eu não vou mentir, eu não gostava de louvor. Quando eu não gostava, não era a minha praia. Mas eu gostava muito da palavra. Né? Sim. E ano passado foi um ano difícil para mim. Eu me perdi completamente no caminho assim da palavra, da vida em si, sabe? Tipo, eu era muito viciado em internet, eu era muito viciado em videogame, esse tipo de coisa, e eu não era tipo, eu não queria nada com nada na minha vida. Eu queria estar lá e viver e não pensava no meu futuro. Mas passei o ano inteiro, foi um ano muito ruim da minha vida, me afastei da minha família, eu acho que vocês lembram que eu não era tão próximo de vocês. E esse ano, ele começou, e eu disse no início do ano que eu ia tentar de alguma forma mudar, ser melhor. E eu não imaginava que ia ser através de Deus. Né? Eu imaginava que ia ser através dos meios humanos. Eu era bem cheinho, eu fui para academia e tal. Eu pensava, não, pelos meios humanos eu vou melhorar, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Só que no final do ano, agora, poucos meses atrás, Deus tocou no meu coração, no coração da minha família, e eu comecei a buscar, e eu também não vou mentir, eu não gostava de vir na igreja, tá? Não gostava de louvor, mas eu gostava da palavra. Eu gostava de ver a palavra, de conhecer. E meu irmão, ele começou a fazer teologia esse ano, né, o Léo, e ele começou a crescer muito nisso, sabe? E eu comecei aquela pulga bater na minha cabeça, assim. Falei, mas será, cara? E ano passado, eu estava completamente ateu. Né? Se me perguntassem, eu falava, não, foi a explosão lá que criou o planeta Terra, e é isso aí. Nós estamos aí por nada. Só que esse ano, né, meu irmão, ele começou a fazer teologia, eu comecei a me interessar pelo assunto. E eu, de vez em quando, assim, dava umas perguntas na minha cabeça, eu ia lá e perguntava para ele. Coisa simples, assim, tipo... Sim. Não me vinha uma pergunta que eu fazia na época na minha cabeça agora, mas eu fazia umas perguntas simples, até bobas, sabe? Mas eu estava com aquilo tocando na minha cabeça, E eu comecei a ler um pouco a Bíblia e tal, só que eu estava muito frio. E daí, eu digo que... a minha mãe, ela me chamou para assistir uma série, que quando eu falar o nome ninguém vai conhecer, é a tal da The Closer, né? Ninguém vai conhecer essa série, só que a minha mãe é muito ruim em inglês, ela queria dizer The Chosen. Né? E essa série, eu acho que muitos conhecem, né? É uma série boa e eu falei, beleza, vou assistir só para fazer companhia da minha mãe, né? Comecei a assistir, primeiro episódio, foi até a metade e eu acho que eu saí andar de bike, eu acho, nem lembro. Eu falei, não gostei. E quando eu voltei, a mãe falou assim, tu tem que assistir, cara. Tu tem que assistir que é muito bom. Eu comecei a ver, comecei a gostar.
E na minha cabeça eu sempre tive, desde criança, essa fé não, como eu posso dizer, essa dúvida. Porque eu queria entender como que era, sabe? Porque para mim era uma coisa muito espiritual. Tipo, era uma coisa assim, muito de crença mesmo, de fé. E eu queria um negócio tipo, racional, que eu conseguisse entender o que estava acontecendo. E através dessa série, eu falo que tipo, foi uma série que tocou muito no meu coração. Quem não assistiu, assista, por favor, é muito boa. E eu comecei a ver Jesus não como letras, como uma pessoa. Né? O verbo se tornou carne, né? Como uma pessoa, eu comecei a ver como uma pessoa. Eu comecei a me interessar muito pela palavra, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar. Eu vim na igreja, acho que primeira vez, daí a gente pulava uns domingos, a gente não vinha, daí a gente vinha e tal. E eu indo atrás, e sempre buscando uma experiência com Deus, sabe? Eu tinha aquela cabeça na minha cabeça que eu queria que Deus aparecesse na minha frente assim e falasse, não, eu existo, para mim crer, sabe? Só que eu fui vendo que a minha fé ela foi crescendo pouco a pouco, com eu meditando na palavra, orando, buscando mesmo, sabe? E o que veio para mim é que a gente nunca vai encontrar Deus, a gente nunca vai conhecer a palavra só pedindo para conhecer. A gente tem que buscar, a gente tem que ler, a gente tem que entender, pensar e se encher da palavra. Eu comecei a ouvir louvor, comecei a gostar de louvor. A mãe sabe muito bem, nas viagens eu boto louvor torando agora. E nós vai ouvindo e sempre muito feliz, sabe? E meu testemunho ele é simples, ele não é nada demais, assim. Eu busquei a palavra, conheci a palavra e a coisa que eu posso dizer é conheçam a palavra, busquem a palavra, porque é só ela que vai transformar a vida. E também tenho muito a agradecer a minha avó. Minha avó ela é extremamente imersa na palavra, assim, é uma mulher muito de Deus. E eu sempre ia conversar com ela, e eu ia conversar com ela sobre Deus, eu ficava 2 horas conversando com ela, 3 horas, assim. E ela chorava e falava, uma querida. E recentemente eu vim crescendo, eu vim falando com ela e tal. Tive algumas experiências, meu irmão falou ontem, quem busca acha, né? Então, quem quer ter essa certeza, não certeza, mas quem quer ter essa não sei explicar direito, mas essa vontade de ver Deus, de conhecer, tem que buscar, não adianta. Não vai vir do nada, às vezes até vem, não sei, né? Mas, na minha opinião, tem que buscar, tem que ler, tem que louvar, tem que ouvir louvor até que você não goste, para começar a gostar e fazer esse tipo de coisa. Vir para a igreja, cultuar e sempre agradecer a graça de Deus, que faz com que a gente esteja vivo, né? Se não fosse Ele, todos nós não estávamos aqui. Eu acredito que cada um tem uma história diferente para contar, mas a minha é bem simples, né? O resumo é, leiam a palavra, busquem. E se você não gosta de fazer uma coisa, não quer fazer uma coisa, vai fazer. Eu não queria subir aqui, subi e estou nervoso ainda. Mas enfim, é isso aí. Ó, deu uma dentada no microfone. Obrigado. Obrigado. Amém, gente. Obrigado, Lucas, por compartilhar com a gente. Uma alegria para nós recebê-los aqui em nossa comunidade. Esses irmãos queridos estão chegando agora, né? E eu brinco dizendo, né, com outro filho deles, com o Léo, a gente se conheceu na internet, trocando assuntos conversando sobre teologia. E aí eles estiveram aqui também, e ele que apresentou a família e a igreja, né? E aí esses irmãos têm nos visitado e eu acredito que vão pertencer oficialmente a essa família, amém? Que vocês realmente possam se sentir em casa, né? E é realmente isso, a gente cresce pela palavra. Não tem, a gente tem aqui os meios de graça, palavra, oração, comunhão, nós crescemos dessa maneira. Não tem fórmula mágica, é assim que a gente cresce na fé, amém? Mas alguém gostaria de compartilhar algo com a gente? Alguém mais? Não? Então, vamos orar e ter um tempo de meditação na palavra de Deus, amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã, onde nós celebramos o Teu nascimento. E aqui nós engrandecemos o Teu santo nome, cantamos louvores como comunidade. Aqui nós compartilhamos testemunhos e vemos aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos. Eu sei que cada um que aqui está poderia compartilhar as coisas que o Senhor tem feito na vida deles ao longo desse ano,
tudo que o Senhor faz. E nós te louvamos por isso, Pai. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é quem nos conduz, nos trouxe até esse final de ano. E nós temos motivos suficientes para te louvar, Pai. Te pedimos agora, por esse tempo que teremos de meditação na Tua Palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde pequeno, essa época de Natal sempre foi a minha preferida. Não sei se é a sua também, mas essa época é realmente algo sensacional, é maravilhoso. A gente vê o surgimento das luzes, a troca de presentes, a junção da família. Como isso é maravilhoso, não é mesmo? Às vezes os parentes vindo de longe, isso é sensacional. Mas é melhor ainda porque nós celebramos que o Salvador da humanidade nasceu. O motivo de tudo isso é porque Cristo veio até nós. Infelizmente, alguns cristãos alegam que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos disso. Mas eles dizem que esse é um dos motivos pelos quais nós não devemos celebrar. Outros dizem que o Natal é uma festa pagã e não cristã. Então eu pergunto a vocês nessa manhã, como nós reagimos a isso? Será que nós devemos então celebrar ou não celebrar o Natal? Eu acho que essa árvore aqui do meu lado talvez responda a pergunta. Pois bem, o Natal ele passou a ser celebrado no dia 25 de dezembro, durante o reinado de Constantino. E nós sabemos que Constantino se dizia cristão, mas ele era alguém totalmente místico, sincretista. Ele adorava entidades, divindades pagãs. E o que ele fez? Ele aproveitou e fez em um único dia 2 celebrações. E nesse dia, os pagãos acendiam fogueiras para adorar o Deus Sol, e os cristãos acendiam velas para adorar aquele que havia nascido no Natal. Obviamente, que alguns cristãos não gostaram e, protestando, decidiram se afastar de qualquer adoração naquele dia. Outros cristãos também protestaram, mas não se afastaram totalmente. Eles aproveitaram o feriado para adorar o Filho de Deus que nasceu em uma manjedoura, para salvar o homem pecador. Aproveitaram esse dia para proclamar a verdadeira história do Natal, falando da luz do mundo que veio nos salvar. Eu acho que é assim que nós também devemos proceder. Não precisamos ficar presos nessa ideia de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a gente sabe disso, eles também sabiam. Mas ao invés de rejeitar, nós precisamos nos aproximar ainda mais das pessoas nessa época do ano, para adorarmos a Cristo, mas também para proclamarmos a verdadeira história do Natal. É claro que e muitas vezes o verdadeiro sentido do Natal tem sido esquecido. O mundo vem tentando fazer com que o Natal, o verdadeiro Natal, se torne em uma data apenas comercial, em uma data secularizada, sem Cristo. Isso é, eles estão tentando apagar a luz do verdadeiro Natal. Aos poucos, o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido, vem caindo em esquecimento. Quem ganha lugar, às vezes, é Papai Noel, que parece mais um legalista, onde você só recebe presente se você se comportou bem durante o ano. O que é isso?
legalismo. Com Cristo é totalmente diferente. Você recebe, mesmo não sendo tão bom assim. Cristo é o verdadeiro significado do Natal. Por isso, eu quero ver uma história com vocês, para lembrarmos, para refletirmos no verdadeiro Natal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos 8 até o versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos 8 a 20. Assim está escrito: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Nós sabemos da história. Sabemos o que está ocorrendo aqui. Versículos anteriores, nós vemos que o imperador César Augusto havia determinado que fosse feito um recenseamento das regiões da Judéia e da Galiléia, onde as pessoas deveriam ir até a sua cidade natal e se apresentarem lá. José era de Belém. Ele vai até Belém, levando com ele Maria, já grávida. E ao chegar lá, os versículos anteriores mostram que eles não encontram lugar para ficar. Eles não têm um local para passar a noite. E por isso, eles vão pernoitar entre os animais. E é ali em que o Filho de Deus nasce. Gostaria nessa manhã de destacar 3 pontos com vocês sobre a verdadeira história do Natal. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã é que o verdadeiro Natal é uma história da graça de Deus. Nós vemos isso dos versos 8 até o verso 12. Eu digo isso porque está tratando do Rei do Universo, aquele que habitava eternamente em glória nos céus, mas por livre e espontânea vontade ele resolveu descer, ele resolveu deixar o seu trono e nascer em uma manjedoura, entre os animais. Você já parou para pensar? Que Deus que faria isso. Aquele que é o Senhor dos senhores, veio a este mundo em forma humana. Fazer sabe o quê?
resolver a nossa bagunça. Resolver o caos. Obrigado, Bela. O caos que eu e você nos metemos por causa dos nossos pecados. Eu sei que, normalmente, quando nós falamos da humilhação de Cristo, logo nós pensamos nos seus sofrimentos na cruz. Nós pensamos nas humilhações que Ele sofreu no caminho da crucificação, não é mesmo? Onde Ele foi cuspido, onde Ele foi espancado, onde Ele foi depois crucificado, nu, expondo vergonha. Para o judeu, a nudez era algo vergonhoso. E nós olhamos e pensamos, não, a humilhação de Jesus está somente ali. Mas a humilhação de Cristo inicia na encarnação, quando o Verbo se faz carne. É interessante que, olhando para o texto, uma coisa que deve nos chamar a atenção é que Jesus não se revelou inicialmente aos homens mais importantes da época. Ele não se revelou inicialmente aos poderosos de Roma. Mas segundo o nosso texto, nós vimos que um anjo do Senhor se aproximou, sabe de quem? Dos pastores de Belém. Nos dias de Cristo, os pastores eram tidos como uma classe desprezível. Alguns historiadores dizem que eles só não eram mais repugnantes do que os leprosos. Os pastores eram excluídos das festas sociais, não frequentavam os templos religiosos. Porém, foi aos pastores que Deus inicialmente escolheu anunciar o nascimento de Cristo. Quem recebeu a primeira notícia são os pastores desprezados. Homens que, segundo a sociedade, não mereciam receber a notícia, mas eles receberam por graça. O que isso significa? Significa que o Evangelho não é para arrogantes. O Evangelho não é para autossuficientes, que acham que podem salvar a si mesmo. Mas o Evangelho é para os humildes, que sabem que necessitam de salvação. Essa é a mensagem do Natal. E qual é a reação desses pastores ao verem o anjo do Senhor? Versículo 9, a parte B. Lucas, narrando, diz que esses homens ficaram aterrorizados. Sabe o que é isso? Vocês lembram quando Moisés vê Deus, uma figura humana passando, que ele vê as costas de Deus, onde ele fica também aterrorizado? Sabe o que é isso? É exatamente assim que um pecador fica diante da presença da glória de Deus. É assim que um pecador fica diante de um Deus que é santo. Ou como que nós olhamos para Deus e pensamos, nossa, esse Deus aí, coitadinho, né? Não. Diante da glória de Deus, nós tememos, porque sabemos o quão pecador nós somos. Mas por graça, eles ouviram um anjo que disse a eles, não tenham medo. Por quê? E o anjo diz, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria. Portanto, o Natal deve nos trazer uma mensagem de paz e esperança.
A boa notícia que nós trazemos nessa manhã é que há uma promessa duradoura. E essa é a promessa de Natal, de que há um rei que foi prometido. E ao chegar, ao retornar outra vez, Ele colocará todas as coisas no lugar. Ele colocará as coisas em ordem outra vez. Precisa dessa graça? Você também precisa dessa boa notícia? Olhar para Jesus, você se sente suficientemente bom, capaz. Você diz, não, eu não necessito de um Salvador. Acontece que essa natureza humana sempre procura glória para si. Se houver a mínima chance de nos gloriar, é exatamente isso que nós tentaremos fazer. E quando achamos que merecemos, de que nós não precisamos do maior presente de todos, que é Cristo, nós roubamos de Deus a exaltação que somente Ele merece receber. E meu irmão, acredite, não há perigo maior do que este. Acreditar que somos capazes de nos salvar e que nos salvamos. A salvação é um ato gracioso de Deus e ela não pode ser alcançada pelos méritos próprios. Eu sei que há coisas que de fato nós podemos resolver. Que faculdade cursar, com quem casar, que roupa vestir, o que comer. Mas há uma coisa que não pode ser resolvida do seu jeito. E essa coisa é, você não pode salvar a si mesmo. Você necessita de um Salvador. Por que eu digo isso? É que por causa dos nossos pecados, havia um abismo infinito entre Deus e o homem, onde somente aquele que é a luz do mundo poderia construir uma ponte, onde somente aquele que é a luz poderia nos dar vida, nos ligar novamente ao Pai. Portanto, primeiramente, a mensagem do Natal aponta a nossa incapacidade, a incapacidade de resolver as consequências dos nossos pecados contra o Criador. O profeta Isaías diz que nós vivíamos em escuridão. Quando eu digo isso, é uma escuridão espiritual, gente. É uma alienação total de Deus. Pecamos. Nós não estávamos no Éden, mas nós herdamos a culpa. Mas a gente também não estava no Calvário, na crucificação, mas recebemos a graça. Vê essa frase essa semana. Acho que o pastor Marcelo postou. É exatamente isso. Natal revela a nossa incapacidade de resolver as consequências dos nossos pecados. Imagina a escuridão que vivíamos. Mas de repente, nós vemos que numa manjedoura simples, entre os animais, nasce aquele que é a luz do mundo. Nasce aquele que ilumina as nossas vidas. Meus irmãos, Cristo é a luz, quando todas as outras se apagam. Homens, mulheres, sonhos, profissões, amigos, prazeres, todos se apagam, todos passam. Apenas a verdadeira luz permanece para sempre. É por isso que o Natal não é destinado aos orgulhosos, aos soberbos que se acham perfeitos, mas é um presente da graça de Deus aos que se enxergam necessitados. Segundo ponto,
de acordo com esse texto. Nós também podemos dizer que a verdadeira história de Natal é uma história de glória. Isso é algo muito importante, porque na religião dos judeus, a glória de Deus se manifestava especialmente em um local do templo chamado Santo dos Santos. E isso ocorria, sabe quando? Apenas uma única vez por ano. Mas o templo dos judeus foi destruído, reconstruído. E essa altura da história, existem pelo menos, mais ou menos uns 400 anos, em que ninguém vê glória alguma em Israel. Esse é o tempo de silêncio que nós chamamos, quando você pega final de Malaquias e início do Evangelho de Mateus, na sua Bíblia vai ter uma página em branca. Essa página aí, cronologicamente, deu em torno de 400 anos. Então tem muito tempo. E basicamente esses 400 anos, esse período de silêncio, o povo não viu a glória em Jerusalém, em Israel. Mas de repente, um anjo aparece aos pastores de Belém. E o texto diz que com ele vem uma multidão de anjos. Você pode ver isso no versículo 13. E o que eles estão fazendo? E todos estão louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Esses pastores viram a manifestação da glória no verdadeiro Natal. Meus irmãos, nós fomos feitos para isso. Fomos feitos para a glória de Deus. Mas desde o Éden o homem tem procurado glória para si. O homem trocou a glória de Deus. E agora, deixaram de reconhecer aquilo que é belo, perfeito e santo, e foram em busca de uma glória própria. Nosso coração é tentado continuamente a fazer isso. E se não for pela graça de Deus, nós iremos procurar a nossa glória. É por isso que os nossos olhos precisam estar voltados a Cristo. É nele que encontramos real prazer e satisfação, mesmo não tendo tudo que esse mundo diz que devemos ter, mesmo não tendo a saúde que gostaríamos, mesmo não vivendo onde gostaríamos, mesmo passando por todos os problemas que passamos. Se os nossos olhos estão em Cristo, nós teremos glória, mas é a glória do Filho de Deus. E ela é suficiente. Terceiro ponto. Nos últimos versículos de 15 a 20, nós vemos também que o nascimento de Jesus é uma história de adoração. Os pastores, eles ouviram o evangelho anunciado por um anjo. No verso 15, então, após receberem essa notícia, os pastores tomam uma decisão. Observe o que diz o texto. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores olharam uns para os outros e disseram: vamos a Belém e vejamos com os nossos próprios olhos. Ou seja, esses pastores ouviram o evangelho sendo cantado. E o que eles fazem? Vamos até onde Jesus está. Quando os pastores chegam lá, versículo 17 diz que eles contam a todos. Lembram? Eles inicialmente ouviram o anúncio do nascimento de Cristo por um anjo. Ouviram o evangelho sendo cantado por uma multidão de anjos. Mas agora, eles estão diante do Salvador do mundo. Agora os seus olhos estão diante daquele que veio para salvar o homem perdido. Qual é
a atitude que eles tomam. Diz o versículo 20, que eles voltam para casa glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Você também pode voltar para sua casa glorificando e louvando a Deus, porque você encontrou com o Salvador. Amém? Será que, assim como esses pastores, ao ouvirmos falar de Cristo, nós também vamos correndo a Ele? Meus irmãos, nesse tempo de reflexão, se pergunte. É nesse tempo de final de ano que nós passamos a pensar em diversas coisas. Talvez você já tenha os seus planos, as suas metas traçadas para o próximo ano. Meu desejo é trocar de carro, é comprar uma casa, é ter filhos, terminar a faculdade, iniciar a faculdade. Eu não sei, você pode ter diversos planos, mas que você se pergunte, será mesmo que eu de fato conheço a Cristo? Será que o encontro com esse menino nascido em Belém mudou a minha vida? De todas as coisas boas que você pode ter na vida, se você negligenciar essa, elas de nada servirão. Porque todas as coisas passarão. Tudo nessa vida se vai. Não é mesmo? Tem uma música de Oswaldo Montenegro em que ele diz: faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Ele vai falando sobre a música. Ele diz: olha, quantos planos você deixou, quantos sonhos você não sonha mais, quantas pessoas que você julgava que era para sempre e hoje não estão mais acompanhando a sua vida. Não é exatamente assim? Porque as coisas mudam, coisas passam, muitas vezes pessoas se vão, mas a palavra do Evangelho, Cristo não se vai. Será que, de fato, esse menino, nascido em Belém tão frágil, mudou a minha e a sua vida? Eu gosto de um exemplo de um pastor bem conhecido, chamado Paul Washer, que é mais ou menos assim. Imagine que o culto foi agendado para nós começarmos às 9h30. Mas chega às 9h30 e de repente o pastor não aparece. O tempo vai passando e as pessoas se perguntando: cadê você? Até que ali pelas 10 eu chego. E vocês me perguntam: olha, eu não sei se você viu, mas está atrasado. Pelo menos meia hora. E eu respondo a vocês: não, eu quero que vocês me perdoem. Eu posso explicar o motivo do meu atraso? Ok. Acontece que eu estava vindo para a igreja, eu decidi pegar um outro caminho, eu vim pela rodovia, e de repente o pneu do meu carro furou. Eu estava ali trocando o pneu do meu carro e de repente veio um caminhão de carga de 30 toneladas desgovernado, mais ou menos uns 120 por hora, e ele me atropela. Mas ainda bem que eu consegui chegar somente 30 minutos atrasados. O que você me diria? Quanto a isso, só existem duas explicações lógicas. Primeira, ou eu sou um mentiroso, e a segunda, ou eu sou um maluco. Porque você me diria o seguinte: Adrian, é impossível ter encontro com algo tão grande como um caminhão de carga e você não ter mudado de condição. Não é mesmo? Portanto, eu pergunto a você: o que é maior? Um caminhão de carga ou o Salvador do mundo que sustenta e governa o universo?
É impossível ter um encontro verdadeiro com Cristo e não mudar de vida. Essa é a realidade. Se você diz que encontrou a Cristo, mas a sua vida em nada mudou, talvez você tenha encontrado um Cristo diferente das Escrituras. Mas hoje você tem a oportunidade de conhecê-lo como Ele realmente é. Meus irmãos, Cristo é o maior e melhor presente de todos os presentes. Acontece que muitas vezes nós não lidamos muito bem com os presentes, não é mesmo? Às vezes a gente fica meio, envergonhado assim, porque a gente tem essa questão da meritocracia. Cara, não fiz nada e de repente você veio, e me deu um presente. Esses dias eu recebi uma geleia de pimenta tão maravilhosa, eu fiquei naquela, meu Deus, o que eu não fiz nada para merecer isso? Porque a gente tem isso muitas vezes, as pessoas nos dão presentes e nós, cara, mas o que eu fiz para merecer? Um exemplo também aqui, vou abrir, a gente está de mudança, e os nossos irmãos aqui na igreja, muito generosos, decidiram, os irmãos, cito aqui, o Mauro e a Cris, decidiram nos presentear com guarda-roupa. Outros irmãos se juntaram para nos presentear com aquilo que faltava da casa, dos móveis da casa. Isso gente, para nós foi maravilhoso. Mas muitas vezes a gente pensa, mas o que eu fiz para merecer? Porque nós não sabemos muitas vezes lidar com presentes, não é mesmo? Com você já ocorreu isso também? A gente fica assim. Mas tem outros que a gente se ofende. E tem outros que nós precisamos engolir o orgulho. Imagina só, o seu esposo, a sua esposa, decide lhe dar um presente. E você é alguém que ama livros. E essa pessoa decide lhe dar um livro de presente. E você, esperançoso, eu vou abrir agora esse presente porque eu amo livros. E de repente você olha o título assim, Superando o Egoísmo. Como você reagiria? Alguns presentes nos humilham. E Tim Keller diz que nenhum presente se aproxima do Natal. Por quê? Porque aceitar o presente de Jesus requer humildade. Porque ao aceitá-lo, você está admitindo que não pode se salvar pelos seus próprios meios. O presente de Natal é que o homem estava tão perdido, tão incapaz de resolver a vida, que Deus decidiu enviar o seu Filho à terra para salvar o que se havia perdido. Meu irmão, nessa manhã, lembre que quando os seus pecados te esmagarem, quando os seus pecados te fizerem se sentir vergonha ou derrota, você pode correr para o Salvador, você pode correr para o humilde bebê que veio para salvar as pessoas de si mesmas, as pessoas dos seus pecados, as pessoas da alienação de Deus. Eu sei que parece um grande paradoxo olhar para o bebê da manjedoura em Belém e logo pensarmos em sua morte. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos mostra, de que a encarnação de Cristo é apenas o início, é a introdução do ato de redenção de Deus, é a reconciliação do Pai com a humanidade caída. Meus irmãos, enquanto que no Éden, o homem busca ser igual a Deus, por outro lado, Cristo, sendo Deus, se faz homem. Cristo é tudo que eu e você precisamos. Somente em Cristo é que você encontrará a verdadeira luz, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento. Eu gostaria de finalizar então a pregação com uma história que foi contada pelo pastor Tim Keller, e ela vai nos ajudar muito
Inclusive, eu já contei essa história aqui, mas eu gostaria de compartilhá-la novamente. A história do lenhador. Havia um lenhador e dentro de alguns dias, ele precisava cortar as árvores de um bosque, porque ali teria uma construção. Mas ele viu que no alto de uma árvore havia uma mamãe pássaro, e ela estava iniciando a fazer o trabalho de um ninho. E lá era o local em que ela teria os seus filhotes. E o lenhador sabia o quanto isso seria terrível, porque quando ele derrubasse aquela árvore, ele sabia que aqueles animaizinhos teriam morrido. Então ele vai até essa árvore, pega o machado, vira o machado e começa a bater na árvore com o outro lado do machado. Até que essa mamãe pássaro decide voar para outra árvore, e lá ela começa a fazer o ninho outra vez. O que acontece? O lenhador outra vez vai a essa árvore, pega o machado e começa a bater na árvore. Imagina o que não estava pensando a mamãe pássaro. Ela não conseguia entender por que o machado começava a bater naquela árvore. Por que que esse lenhador está fazendo isso comigo? Até que ela decide voar a uma rocha. E ela começa a construir o seu ninho na rocha. E então, nesse momento, o lenhador soube que ela estaria segura. E então, foi embora. Qual é o sentido da história? É que todas as árvores deste mundo um dia cairão. O sucesso, a carreira, a aparência, as pessoas que você ama, toda árvore cairá. E quando as decepções acontecerem, não voe para outra árvore. Jesus é a rocha, o único lugar seguro para você estar. Ele é o melhor presente que você poderia receber. Neste Natal, não o veja de longe. Não deixe com que outras coisas, apesar de maravilhosas, a reunião da família, a troca de presentes, a janta, não deixe com que essas coisas sejam o principal do seu Natal. Mas se aproxime do grande Rei. É muito bom receber presentes, estar com a família reunida, decorar a casa, mas não devemos esquecer que tudo deve apontar para Cristo. Cristo é o verdadeiro Natal. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és bondoso. Tu és um Deus amoroso. O Deus que enviou o Seu Filho a este mundo para consertar a bagunça que havíamos nos colocado, para consertar o caos que havíamos se metido, Pai. Por isso nós Te louvamos, porque olhando para a nossa condição, em momento algum nós poderíamos nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da alienação, da separação a Deus. Mas Cristo veio, nasceu em uma manjedoura, entre os animais, veio a este mundo a servir, veio a este mundo de forma humilde e cumpriu eficazmente a missão. Se hoje nós estamos aqui é porque nós temos motivo suficiente para celebrar o verdadeiro Natal, que é Cristo é a luz do mundo. Não vivemos mais em trevas, mas agora temos luz, a luz de Cristo habita em nós. E é isso que nós queremos celebrar todos os dias.
que nessa época do ano, mais do que outras, nós possamos ver as pessoas que estão carentes, abertas para ouvir a Tua verdade, ouvir o Teu Evangelho. Que nós possamos adorar ao Senhor, mas também proclamar a verdade. De que o Senhor nasceu, de que o Senhor veio até nós. Mas agora nós aguardamos o segundo retorno. Não será mais de forma humilde, e nem virá mais em uma manjedoura, mas o Senhor virá vestido totalmente de glória, em grande poder, juntamente com os anjos, reunir os seus eleitos. Aguardamos por esse dia. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, estamos finalizando nosso último culto desse ano. E rapidamente eu quero só passar alguns avisos. Que nós temos reunião de presbitério no dia 20, quarta-feira. Nós convidamos a todos os irmãos a estarem com a gente. Aqui nós queremos também, fazemos a prestação de contas no presbitério e depois faremos na igreja. Mas aqui também são tomadas, algumas decisões, planejamentos, e por isso nós convidamos a todos os irmãos a estarem presentes. Você que faz parte dessa igreja, que é um membro, vem estar com a gente para conversarmos acerca da igreja de Cristo. Isso é maravilhoso. Tenho certeza que cada um de vocês tem muito a contribuir, a colaborar com a gente. Amém? Outro aviso está projetado também ali, chave Pix da igreja. Apesar de nós, de ser o último culto, e retornarmos no início de janeiro, as despesas como igreja, seguem, continuam.